Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí nossa, né? Depois das provas. Hoje nós vamos tratar sobre a ação de despejo. Só que esse tema eu vou dividir em duas aulas, tá? Duas aulas de conteúdo teórico, para depois eu passar para vocês aí um problema, ok? Então, eu antes de iniciar a respeito especificamente da ação de despejo, eu vou comentar nessa primeira aula algumas questões sobre direito material, né? Contrato de locação e assim por diante. E aí na próxima aula eu passo sobre o conteúdo mais especificamente sobre questões processuais, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar então com o conceito de contrato, né? O contrato, nós sabemos, todos os contratos, nós sabemos que depende de uma vontade humana, né? E o contrato, como sendo espécie de um negócio jurídico, ele tem por finalidade a produção de efeitos jurídicos, né? Quais são esses efeitos jurídicos decorrentes do acordo de vontades? Adquirir, resguardar, conservar, modificar ou extinguir direitos, né? Então, resumindo, o conceito de contrato é um acordo de vontades, né, de acordo com o que dispõe a lei, né, com essa finalidade de adquirir, modificar, extinguir direitos ou relações jurídicas, né? Os requisitos básicos para a formação de um contrato estão elencados lá no artigo 104 do Código Civil, né? Então, basicamente, todos os contratos devem ter preenchidos esses requisitos do artigo 104 do Código Civil, que são eles: os agentes capazes, né? Ou seja, as partes contratantes devem ser capazes. No caso de incapacidade, essa incapacidade deve ser suprida, né, pela representação, né? No caso, o incapaz ele deve ser representado ou assistido, conforme a situação, se for absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, né? Então, além dos agentes capazes, nós temos também o objeto. Do que se trata esse contrato? É o objeto. Então, este objeto do contrato deve ser lícito, ou seja, de acordo com a lei. Aquilo que for contrário à lei não pode ser passível de contratação. Então, o objeto deve ser lícito, deve ser possível, física e humanamente possível, né? Não tem como fazermos um contrato no qual nós não temos condições de cumpri-lo, física ou humanamente, né? Então, esse objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. E, além disso, a forma deve ser prescrita na lei, ou seja, dependendo do tipo de contrato, eu tenho que seguir os requisitos estabelecidos na lei. Se porventura a lei não dispuser nada a respeito de exigências para a concretização, para a realização desse contrato, para a formalização desse contrato, eu digo então que esse contrato é feito de forma livre. É o que nós dizemos, forma prescrita ou não defesa em lei. O que é a forma prescrita? É fazer o contrato nos exatos termos das exigências da legislação. Isso se ela tiver requisitos específicos. Se não, né, o contrato é de forma livre, tá certo? Ou seja, eu posso fazer por escrito, eu posso fazer de forma oral o contrato, né? E aí a prova da realização desse contrato vai ser mediante, por exemplo, testemunha.
né? E um outro requisito básico, né, para todo o contrato é a sua função social. A função social do contrato, ela está descrita lá no artigo 421 do Código Civil. Ela dispõe da seguinte forma, ou melhor, o artigo dispõe da seguinte forma: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. O que significa isso? As partes contratantes, elas têm autonomia, né, para contratar, autonomia de vontade para expor essa declaração de vontade. Só que essa declaração de vontade não pode infringir direitos alheios. Por exemplo, infringir a dignidade da pessoa humana, infringir a função social da propriedade, infringir direito ambiental. Tudo isso envolve função social do contrato. E também podemos dizer que todo contrato deve estar presente a boa-fé objetiva. Significa, eu não vou fazer um contrato para automaticamente prejudicar a parte contrária, o outro agente contratante. Aí, então, está a boa-fé objetiva, tá certo? Então, basicamente, nós vimos aí os conceitos, né? Conceito de contrato, os requisitos básicos da formação desse contrato e a função social que esse contrato deve ter, que, no mínimo, é uma função para não infringir direitos alheios à dignidade da pessoa humana, à propriedade, o meio ambiente e assim sucessivamente. E como o tema do nosso estudo é ação de despejo, né? Então eu preciso passar para vocês o conceito de contrato de locação, né? O contrato de locação, de forma geral, ele está disposto no Código Civil, no artigo 565, né? Então, o 565 eu transcrevi aí para vocês, né, no PowerPoint, e ele dispõe da seguinte forma, vou ler para deixar registrado aqui no vídeo também. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo da coisa não fungível, mediante certa retribuição. Tá? Então, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Em razão desse dispositivo, nós podemos pontuar algumas situações importantes. Quais são? Ceder coisa não fungível para uso e gozo, ou seja, por exemplo, o proprietário ele cede para uma outra pessoa usar e gozar daquele imóvel ou daquele bem móvel, né? Eu estou falando de conceito de contrato dentro do Código Civil, tá certo? Ainda não abordei a respeito de contrato de locação de legislação especial, que enseja a ação de despejo. Eu estou apenas abordando o conceito de regra geral, tá? Então, este é o primeiro ponto, ceder a coisa não fungível para uso e gozo. Quem cede é o locador e quem recebe a coisa não fungível é chamado de locatário, tá certo? E essa retribuição, mediante uma retribuição, é chamado aluguel, tá certo? O aluguel é a contraprestação que o locador vai receber em decorrência de ceder a coisa não fungível ao locatário, tá certo? E essa cessão desta coisa não fungível, né, para que o locatário se utilize,
é por tempo determinado ou indeterminado, ok? Então, feito aí o conceito de regra geral de locação, segundo o artigo 565 do Código Civil, então vamos passar à análise, né, do conceito de locação, que na verdade não é um conceito, mas sim de alguns aspectos do contrato de locação, né, sobre a legislação específica, que é a lei de locação, a lei número 8.245 de 1991. Esta lei basicamente regulamenta a locação de imóvel urbano, tá? Ou seja, quando o legislador dispõe que esta norma regulamenta contrato de locação de imóvel urbano, por consequente, imóvel rural já fica excluído, e não é à toa. Por que o imóvel rural, né, contrato, quando eu quiser fazer um contrato de locação de imóvel rural, não estará abrangido por esta lei 8.245 de 91, pelo simples fato de que já existe há muitos anos uma legislação específica, né, para essa finalidade. E para esta finalidade não se chama locação, mas sim arrendamento de imóvel rural, tá? Esta modalidade de contrato está prevista lá no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964. Tá, ok? Então, se porventura você tiver interesse, as partes tiverem interesse de fazer um contrato, né, onde o proprietário vai ceder para uma outra pessoa o uso e gozo de um imóvel rural, não se fará contrato de locação, mas sim arrendamento rural, e aí este contrato de arrendamento estará regido sob a égide desta legislação intitulada de Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 1964. Outros imóveis também que não estão incluídos na Lei 8.245, a Lei de Locação. Quais são? Contrato de locação de imóvel público, um imóvel pertencente à União, ao Estado, ao município. Se ele quiser locar para uma outra pessoa, ok, sem problemas, mas as normas, né, sobre que regulamentarão este contrato, tá, não serão as normas da Lei 8.245, tá certo? São legislações específicas que não são objeto do nosso estudo de hoje, tá? E também outros imóveis, vagas autônomas, né, de garagens, espaços para estacionamentos de veículos, também não estão enquadrados na lei de locação. E também espaços destinados à publicidade, locação de outdoor, por exemplo, né? Essa situação não está regulamentada pela lei de locação, a lei 8.245. Poderá, nesses casos, essas situações, essas outras modalidades de contratos estarem regulamentadas por outras legislações específicas, ou se não tiver uma legislação específica, nós vamos entrar então na regra geral, que será aplicado o Código Civil. É assim que funciona, ok? E então, em relação especificamente à Lei 8.245 de 91, que é o objeto do nosso estudo, né, e análise na próxima aula dos aspectos processuais, né, nós vamos ver que esta lei prevê três espécies básicas
de contratos de locação, tá certo? Então, a lei de locação 8.245, ela prevê basicamente 3 espécies de contratos de locação. Primeira espécie, contrato de locação residencial, como o próprio nome já diz, né? Esse contrato é destinado à moradia do locatário, né? Então, o contrato de locação residencial é destinado à moradia do locatário. E aí, neste tipo de contrato, nós temos 2 subespécies, né? Um contrato que é por prazo determinado, igual ou superior a 30 meses. Então, vamos supor, eu tenho uma casa, eu quero alugar esta casa para uma outra pessoa, morar, né? Que fique bem claro isto, para que esta pessoa, o locatário, utilize este imóvel para residência, para moradia, tá certo? Então, eu posso fazer um contrato por prazo determinado, com prazo igual ou superior a 30 meses. O que isso significa? Qual que é a consequência disto? Tá? Eu deixei para vocês transcrito aí no nosso material o seguinte, algumas consequências básicas, né? Findo o prazo de 30 meses, tá? O locador, ele pode retomar o imóvel sem necessidade de prévia notificação, tá certo? Sem necessidade de prévia notificação. Caso o proprietário, o locador, não exerça o direito de retomar o imóvel após o término aí do contrato, né? Porque nós estamos falando de contrato por prazo determinado, né? Com prazo igual ou superior a 30 meses. Então, após esse prazo, o locador não quiser exercer o direito de retomada, o contrato ele terá sua prorrogação por prazo indeterminado. Não tem uma prorrogação compulsória pelo mesmo prazo inicialmente contratado. Ele só terá uma prorrogação agora por prazo indeterminado. E aí, se porventura o locador pretender retomar o imóvel, ele deverá fazer uma notificação concedendo o prazo de 30 dias para que o inquilino saia ou desocupe o imóvel, tá? Então, essa é a chamada denúncia vazia. O que significa denúncia vazia? Vazia porque ele notifica e não precisa justificar o motivo pelo qual ele quer retomar o imóvel para ele. Isto depois de decorrido o prazo determinado, né? Ele só vai poder exercer esse direito de denúncia vazia, ou seja, notificar previamente o locatário para que desocupe o imóvel dentro de 30 dias sem qualquer justificativa, somente quando o contrato estiver prorrogado por prazo indeterminado. E aí nós temos a segunda subespécie, que é aquele caso do contrato de locação residencial, né, com prazo determinado e inferior a 30 dias. Neste caso, tem algumas consequências. As consequências, quando se termina este prazo inferior a 30 dias, as consequências estão descritas lá no artigo 47 da Lei de Locação. Tá? Eu também deixei transcrito o 47 e o artigo 47 faz referência ao artigo 9º que eu também deixei transcrito para vocês aí no nosso material. Tá? Eu não vou abordar de forma muito detalhada este assunto, porque esse assunto envolve direito material e o nosso objetivo é o estudo de aspectos processuais,
tá certo? Mas o que eu posso deixar ressaltado é que nesses casos de contratos de locação residencial inferior a 30 dias, o artigo 47 ele dispõe da seguinte forma: quando ajustado verbalmente ou por escrito, ou seja, contrato oral ou por escrito, com prazo inferior a 30 dias, terminado este prazo, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel no caso de mútuo acordo, em decorrência de prática de infração contratual, por exemplo, inadimplência do pagamento do aluguel, infração contratual no sentido de o inquilino ter danificado o imóvel, e outros fatores descritos tanto no artigo 9º quanto no artigo 47. E a segunda espécie de contrato de locação previsto aí na Lei 8.245 de 91 é a locação não residencial. Como o próprio nome também já dispõe, é a locação destinado para outros fins que não sejam de moradia, fins comerciais, por exemplo. E quais são as consequências de um contrato de locação não residencial? Obviamente, não é destinada à moradia, mas sim para outras finalidades comerciais, industriais, por exemplo, de modo geral, não se sujeita à prorrogação compulsória. O que significa isso? Não se sujeita à prorrogação compulsória. Findo o prazo, vamos supor, um prazo estabelecido aí de 2 anos, no caso de uma locação não residencial. Findo este prazo, não tem uma prorrogação compulsória para mais 2 anos, tudo bem? Neste tipo de locação também se permite aquela chamada denúncia vazia. O que é isso? Eu na qualidade de locador, notifico o locatário, por exemplo, e não preciso justificar o motivo pelo qual eu estou pleiteando a retomada do imóvel. E quando isto pode acontecer? Deixei bem discriminado aí para vocês, até vou ler para deixar aqui registrado no nosso vídeo. Permite-se, então, a denúncia vazia, contanto que o contrato seja prorrogado contanto que o contrato seja por prazo indeterminado. Naqueles casos de contratos não residencial por prazo determinado, não há condições de se fazer denúncia vazia. Se o locador quiser retomar o imóvel antes do vencimento do prazo, ele vai notificar, vai fazer a sua denúncia, só que não vazia, ou seja, ele vai fazer a sua denúncia de forma justificada. Tá certo? Então eu vou ler novamente. Permite-se a denúncia vazia, contanto que o contrato seja por prazo indeterminado e mediante notificação prévia de 30 dias, tá? Caso o locador queira retomar o imóvel não residencial. Deixei uma observação. Não permite denúncia vazia se o imóvel for destinado a hospital, asilo, colégio, por exemplo. Tá? Tudo isso com previsão lá de acordo com o artigo 53 da Lei de Locação, que eu deixei também descrito aí para vocês. Tá? E prorroga-se automaticamente o prazo do contrato por tempo indeterminado, só podendo haver a retomada do bem caso a situação esteja enquadrada em algum dos casos aí do artigo 9º ou 53 da Lei de Locação, tá certo? Então eu coloquei para vocês aí que neste caso
prorroga-se automaticamente, né, no caso de um contrato de locação não residencial, né, que tem um determinado período, um prazo determinado. Vencido este prazo, tá? Prorroga-se, caso o locador não exerça o direito de retomar o bem, não exerça o direito de retomar o imóvel, este contrato será prorrogado por prazo indeterminado, tá certo? E aí, então, nós estaremos enquadrados em alguns dos casos do artigo 53 ou artigo 9º, para verificar as situações nas quais o locador poderá retomar o imóvel, nestes casos de prazo indeterminado, para situações de escolas, hospitais e asilos, né? Tá? Então, nesses casos aí, eu até vou deixar, deixei transcrito para vocês aí no nosso material, eu vou ler aqui também para deixar registrado no nosso vídeo. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido nas hipóteses do artigo 9º, por exemplo, por mútuo acordo ou por infração contratual, né? Nestas situações aí. Ok? Fora disso, não tem como se fazer uma denúncia vazia por parte do locador para retomar o bem dele, ok? E a terceira e última espécie é a locação destinada à temporada. Locação destinada à temporada, que é chamada de locação especial, né? Nesses casos aí são locações de apartamentos, casas, né, destinados aí a finais de semana ou para alguém passar as férias, nesse sentido, tá? Então, o prazo máximo de locação nessa situação é de 90 dias. E terminado o prazo máximo, ou o prazo máximo ou o prazo estipulado no acordo, né, no contrato, que o prazo máximo é até 90 dias, tá certo? Então, findo este prazo acordado, o locador terá direito de retomada do imóvel, independentemente de qualquer notificação. Se porventura o locatário não desocupar o imóvel, o locador poderá promover a ação de despejo dentro do prazo de 30 dias. E por que dentro do prazo de 30 dias? Porque se ele não fizer isto, prorroga-se automaticamente por mais um período nos moldes estabelecidos no contrato inicialmente. Se o locador não tomou as medidas cabíveis para o ingresso aí da ação de despejo, significa que ele está concordando com que o locatário permaneça no imóvel. E aí, então, significa que este contrato será prorrogado por prazo... desculpa, eu falei pelo mesmo prazo inicialmente estabelecido? Não, desculpa. Se o locador não tomar as medidas para promover a ação de despejo, o contrato, que era por prazo determinado num prazo máximo até 90 dias, se o locador não exercer o direito de retomar este imóvel, tá? Este contrato será prorrogado por prazo indeterminado, ok? Por prazo indeterminado. Então, resumindo esta espécie de locação para temporada, são aqueles casos onde o locatário contrata aí uma locação para passar um final de semana ou férias, numa praia, numa casa de campo, por exemplo, né? Este contrato deve ter um prazo máximo de 90 dias. Se passar do prazo de 90 dias,
o locador não exercer o direito de retomada, ou seja, falar lá para o locatário, olha, chegou o fim do seu contrato, você tem que sair. Se ele não fizer isto, tá? Prorroga-se o contrato por prazo indeterminado. E se porventura, vencido este prazo inicialmente contratado, o locatário não desocupar o imóvel, aí então o locador terá o prazo de 30 dias para promover a ação de despejo. Se passado esse prazo de 30 dias, significa que o locador está de acordo com que o locatário permaneça no imóvel. E aí então, mais uma vez, o contrato será prorrogado por prazo indeterminado, tá certo? E então, feita essa análise, né, das espécies de contratos de locação, nós vamos ver que existem algumas formas para se finalizar um contrato de locação. A regra básica é o término do prazo do contrato. Terminado o prazo do contrato, o locatário desocupa o imóvel, né? Ou uma outra forma para se finalizar o contrato de locação, até mesmo antes do término do prazo do contrato, é caso haja necessidade do locador, né, o proprietário, recuperar este imóvel para uso próprio. É um exemplo também. Ou então, né, uma outra forma de extinguir o contrato, finalizar este contrato antes do prazo previsto, é no caso do locatário praticar alguma infração legal ou alguma infração contratual, por exemplo, não pagamento do aluguel, né? E aí ensejará uma ação de despejo para colocar um fim no contrato e para que o locador retome o bem para ele, ok? Então, eu deixei um comentário de doutrina, né, do Luiz Guilherme Marinoni, que eu achei bastante interessante, no seguinte sentido aí, que fim do contrato de locação naturalmente impõe-se ao locatário o dever de desocupar o imóvel, né? Então, o comentário da doutrina é da seguinte forma: se há motivo para extinção do contrato e o locatário deixa o imóvel de forma espontânea, tem-se o regular cumprimento das obrigações e o desfazimento do vínculo locatício. Ou seja, né, terminou o prazo do contrato, o locatário saiu, terminou o vínculo da relação jurídica criada naquele contrato de locação. Muito bem. Continuando então o comentário da doutrina. Pode, entretanto, suceder que o inquilino, que é o locatário, não pretenda deixar o imóvel, o que dará ensejo ao emprego da ação de despejo para, ao tempo em que se desconstitui judicialmente o contrato de locação e se impõe ao réu o dever de sair do imóvel sob pena de evacuação forçada. Então, no próximo quadro, quem estiver acompanhando aí com o nosso material, eu faço a seguinte pergunta, que é para finalizar a nossa aula. Qual, então, é a função da ação de despejo? Qual é a função da ação de despejo? Que é o que nós vamos tratar na próxima aula, né? A função, de acordo aí com a doutrina, continuando aí com o próprio comentário do Luiz Guilherme Marinoni, do Sérgio Cruz Arenharte, do Daniel Mitidiero, eles dizem o seguinte: a função da ação de despejo é dupla. Ao tempo em que se rescinde, né, ou se resolve o contrato locatício, né, então é para rescindir o contrato locatício, tá certo? Busca-se também a retomada do bem objeto da locação. Então, notem o que eles falam, que é dupla a função. Por quê? A primeira função é de rescindir, extinguir o vínculo
né, criado em decorrência da formação do contrato de locação. Tá? A ação de despejo não é só para tirar o inquilino do imóvel, mas sim também para deixar consignada a extinção dessa relação jurídica. Então, esta é uma função, né, para deixar consignada a extinção da relação jurídica e também para promover a retirada do inquilino do imóvel. E aí eles continuam da seguinte forma: por isso, é possível o ajuizamento da medida, mesmo que abandonado o imóvel pelo locatário. Por que que eles falam isso? Se o locatário abandonou o imóvel, né, pode-se entender de plano que está rescindido o contrato? Não, porque pode gerar alguma discussão. E se ele abandonou, depois ele voltou no imóvel? Né? Ele fala, não, espera aí, não está rescindido o contrato, tanto é que eu voltei no imóvel. Então, é preciso o ingresso dessa ação de despejo para essa finalidade, para que o Poder Judiciário, por meio de uma sentença, decrete a extinção do vínculo, a extinção da relação jurídica criada em decorrência desse contrato de locação. Então, não é porque o inquilino abandonou o imóvel, tá, que eu posso considerar que o contrato esteja automaticamente rescindido. Por cautela, é melhor que se busque o Poder Judiciário por meio da ação de despejo e aí seja, então, reconhecida por meio de sentença a extinção da relação jurídica. E se porventura o inquilino não abandonou o imóvel e está lá indevidamente, esta ação de despejo também terá o efeito do quê? De, além de produzir a extinção da relação jurídica, né, promover a evacuação forçada deste inquilino do imóvel. Tudo bem? Então, basicamente, de uma forma bem sucinta, eu passei aqui para vocês, né, alguns aspectos do direito material, porque não é objeto de nossa aula tratar de aspectos materiais do contrato de locação, mas eu procurei dar uma noção geral para que na próxima aula nós possamos fazer um estudo mais aprofundado, então, dos aspectos processuais. E aí, na próxima aula, nós vamos ver o seguinte: competência para a propositura da ação, legitimidade das partes, como que se dá o procedimento, né, o rito processual, a liminar, se tem liminar em ação de despejo, como que é a defesa do réu na ação de despejo e finalizamos com a sentença. Tudo bem? Espero então que vocês tenham tido uma noção, né, do contrato de locação, de acordo com a Lei 8.245, né, para que na próxima aula aí então nós possamos iniciar um estudo dos aspectos processuais. Tudo bem? Então, até mais, pessoal. Um abraço a todos.